Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Provérbios 20, versículo 1, que diz: O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Existem algumas pessoas que elas brigam muito pelo direito delas de se dizerem servos de Deus, se dizerem cristãos, mas ao mesmo tempo parece que elas brigam muito também porque elas querem declarar que elas podem sim beber álcool. E nossa, o que eu já vi de gente assim que fala parece que a missão da vida da pessoa é provar para você que não tem problema nenhum em beber álcool, porque tem muita gente aí no mundo fazendo um monte de coisa ruim, que aliás é um ótimo argumento guarda-chuva, né, que serve para um monte de coisa, mas que na verdade não é genérico pra caramba, né, e na verdade não quer dizer quase nada. E quando a gente vai para a palavra de Deus, né, e o que ela fala sobre a bebida, tem gente que fica assim, mas tem algum versículo? Me mostra o versículo que diz, não pode tomar álcool, porque senão tu vai para o inferno. E se você realmente, né, quer ser uma dessas pessoas, né, porque quando a pessoa já vem cheia de dedos, assim, né, já vem toda querendo provar o ponto de vista dela, dificilmente você consegue conversar, ter uma conversa racional com uma pessoa dessa, né? Mas quem sabe você consiga. E às vezes quando a pessoa já vem assim desse jeito, a pessoa fala, não, meu amigo, realmente não existe um versículo na Bíblia que diz que se você tomar uma gota de álcool você vai para o inferno. Não existe isso. Porém, o que existe é a gente parar aqui para pensar em muitos textos da Bíblia que falam sobre como o álcool, né? Nesse caso aqui, ele começa falando sobre o vinho, que é um dos mais comuns, né? Que existem no mundo e já existia desde aquela época. Como ele não traz coisas boas e ele traz várias coisas que podem ser bem ruins. Então esse texto aqui começa falando sobre como o vinho produz zombadores. Aqueles que tiram sarro, que dão risada, que parecem tão bestas, né? E é curioso como tem gente que vê isso como um ponto positivo. A pessoa fala assim, tá, a gente sabe todos os pontos negativos que existem no álcool, né? Você pode morrer por causa de problemas de saúde, você pode ter um acidente num carro, você pode fazer alguma coisa que se você tivesse em sã consciência você não faria, estragar um relacionamento, estragar uma família, ser violento quando você se parasse para pensar, se estivesse com a cabeça no lugar, não seria, né? Tem tantas coisas ruins que o álcool pode trazer para sua vida. E o que ele pode trazer de bom? Você entende que é uma coisa que tem muitos pontos negativos, mas poucos ou talvez nenhum, e aí a pessoa vai falar assim, mas como aqui diz, né, que o vinho produz zombadores, e aí ele vai tentar jogar isso de um jeito, mas o álcool ele serve para descontrair, ele serve para dar uma animada, ele serve para quebrar a timidez, né? E como alguém que já foi muito tímido na vida e Deus foi me transformando, né, com o passar do tempo, eu posso dizer falando assim por experiência própria, né? Que você usar o álcool para vencer a timidez nunca vai te transformar numa pessoa melhor. Nunca vai te fazer perder realmente a timidez. Nunca vai fazer você evoluir nessa área. E é muito importante evoluir nessa área e quebrar a timidez, porque tem muitas coisas boas na vida que às vezes a gente perde porque a gente é tímido demais e não tem coragem de correr atrás daquilo que a gente realmente quer. Então, eu diria que isso é mais um ponto negativo. As pessoas que dizem que o álcool dá uma alegrada, ele te deixa bobo. E o álcool, ele te põe assim pra cima, ele te ajuda a se soltar. Às vezes, soltar demais. Às vezes você vai olhar e falar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. É o arrependimento, é a ressaca, é a tristeza pelo que aconteceu, né? Então, como a gente fala, né, o álcool ele tem muitas coisas ruins que ele pode trazer para a vida de alguém. E veja que eu não estou nem falando de Deus, eu nem estou falando de espiritual, eu estou só falando de coisas práticas da nossa vida. Não que Deus e coisas espirituais não sejam, mas às vezes a pessoa que nem acredita em Deus, se eu falar de Deus, ele não vai ouvir o que eu estou falando. Eu estou falando só de coisas físicas, sabe?
Pensem nas coisas boas que o álcool traz para a sua vida. Agora pensa no risco e na possibilidade de tudo de ruim que pode acontecer. E aí tem gente que vai dizer que talvez se não tem que se arriscar mesmo, que na vida tem que se arriscar. E é uma ótima desculpa também, né? Aquelas desculpas guarda-chuva, né? Que tem que se arriscar. O cara pula na montanha, tem que se arriscar. O cara pede demissão sem ter um centavo no bolso para sustentar amanhã. Mas na vida tem que se arriscar, né? São aqueles argumentos que quando você usa para valer assim, né? Você percebe que eles são bem estúpidos, né? Que se você fizer isso, todo mundo vai olhar e falar, você foi estúpido, você não devia ter pedido demissão sem ter um centavo no bolso, você não devia ter pulado daquela montanha, agora está aí tudo quebrado, você não devia ter feito isso. Mas na vida tem que se arriscar também, tem que ter riscos. Tem mesmo. Ou você pode olhar e falar assim, aquela pessoa fez aquilo, eu vi que aquilo é ruim, eu acho que eu não vou fazer aquilo. E isso é uma coisa que o álcool, a gente tem exemplos milenares, a gente tem séculos, milênios de exemplos, e eu acho que todo mundo tem algum exemplo próximo, todo mundo tem alguém que você conhece que enche a cara, ou já fez isso em algum momento da sua vida, alguma história de vergonha, ou talvez até alguma história triste que envolva o álcool. Eu conheço pessoalmente muitas pessoas que tiveram sua vida dominada pelo álcool. E a única maneira que eles têm para lutar, para afastar isso que fez tanto mal para eles, é falar, eu nunca mais quero isso na minha vida. E aí tem gente que olha e fala assim, ai que absurdo, qual o problema? É só pegar um pouquinho. Para aquela pessoa, um pouquinho é o gatilho que vai fazer ele cair no poço de novo. E é perigoso. É uma coisa que mata muita gente todo ano. É uma coisa que destrói famílias. É uma coisa que só é permitida pelo lucro que o governo tem em cima disso, pelo lucro que as empresas fazem. Porque se vender cerveja, se vender vinho, se vender uísque não fosse um bom negócio financeiramente, o pessoal já tinha partido para outro. Mas é curioso como no Brasil a impressão que a gente tem às vezes, né, que a cerveja ela é preço de água, né? Ela é tão disponível em tanto lugar, né, que você falar que não quer faz você ser o estranho. E qual é o problema, né? Qual é o problema de ser estranho, né? Se você quiser ser Maria, vai com as outras, você pode ser e fazer a mesma coisa que todo mundo faz e sofrer a mesma coisa que todo mundo sofre. Mas tem muita coisa na nossa vida que a gente não precisa sofrer, a gente não precisa passar para saber como aquilo faz mal pra gente. A gente consegue olhar ao nosso redor e ver como isso faz mal. E a gente consegue ter consciência de aprender com o erro do outro. Eu não preciso destruir a minha vida no vício do álcool para entender como isso pode ser perigoso. Nem todas as experiências são algo que eu pessoalmente preciso passar. Senão você não tem lugar de fala. Se você nunca foi um viciado em álcool, você não pode falar sobre o mal. Mas eu conheço gente que passou por isso. Eu ouvi histórias, eu tive contato direto com pessoas que tiveram a vida destruída e pouco a pouco, com o passar dos anos, eles vão se restaurando, se restabelecendo, se fortalecendo novamente, assim, como alguma pessoa que entende que ela não precisa de álcool para ser feliz, que ela não precisa de álcool para se soltar, ela não precisa de álcool para turma aceitar ela, a turma gostar dela. Ela não precisa disso. Ela tem valor por quem ela é. E tem muita gente que acha isso, que se ele não beber, se ele não se envolver, se ele não estiver no meio de tudo aquilo, ele não é tão bom quanto os outros, a turma não vai curtir, ele vai ser o chato da festa. E a pressão do grupo, às vezes, faz você fazer igual a todo mundo, você se conformar, você pegar a forma do mundo. E aí o texto continua ainda falando que o álcool leva a brigas,
E quem é dominado pela bebida não é sábio. E uma das coisas mais irônicas, talvez, é que toda pessoa que é dominada pela bebida, ela diz que não é. Todo viciado, talvez em álcool e em outras coisas também, mas todo viciado, ele acha que, ou ele pelo menos fala para os outros, né, que aquilo não é um problema, que ele pode parar a hora que ele quiser. E apenas no momento em que você admite, isso é um problema, eu acho que eu preciso parar, aí sim a sua vida começa a andar num caminho de restauração, num caminho de conserto, não só com Deus, mas com você mesmo. Redescobrir quem você realmente é, quem você é de verdade, quando você tira toda aquela falsa persona que você era quando você bebe, que todo mundo ri, que todo mundo acha legal, que todo mundo acha divertido. Mas talvez você não é feliz usando aquela máscara e tentando agradar as outras pessoas. Talvez você deveria buscar se agradar e ser feliz você mesmo. Deus quer te restaurar. Deus quer te afastar do seu vício, qualquer vício que ele seja. Todos os vícios fazem mal. E aí as pessoas, né, que defendem certos vícios, né, eles começam a falar aquelas frases que eu falei, né, aqueles argumentos guarda-chuva. Ah, mas até beber água demais faz mal. Tudo faz mal em excesso. Mas a gente não tem milhões de pessoas morrendo no mundo todo ano. A gente não tem uma máfia rodando aí com empresas internacionais no mundo inteiro por causa de água. A gente não tem pilhas e pilhas de corpos pelo mundo causado porque a pessoa está bebendo água. Mas por causa do álcool tem. Por causa de muitas outras drogas também tem. Mas como eu já falei, tem certas drogas como o álcool e como o cigarro que só são permitidas porque dão muito dinheiro para o governo. Então o governo acaba aceitando, porque se não aceitar, né, vai perder dinheiro. O povo vai arranjar escondido em outro lugar. E em breve a gente vai ver também algumas outras drogas provavelmente sendo liberadas. Não por causa de alguém que está no governo ou alguém que não está. É só uma tendência natural da sociedade do jeito que ela está indo. De buscar drogas ainda mais fortes e ainda mais pesadas. Porque eles querem fugir da realidade. Eles querem se divertir um pouco. Porque a vida deles, na realidade, não é algo que está dando felicidade para eles. Então o tempo todo ele quer escapar, fugir, se divertir, se soltar. E a partir do momento que aquele efeito passa, a vida de verdade vem. E em vez de trabalhar na vida de verdade, a gente fica focando em certos momentos de alcoolismo, de perder a noção, de suposta alegria, que eu digo que não é alegria de verdade, é uma euforia, uma loucura, uma coisa assim, porque no momento que ele passa, volta ao normal, e o normal é baixo, não é lá em cima, é baixo. Que a gente possa viver no mundo real e entender que a gente não precisa encher a cara, a gente não precisa de droga nenhuma para agradar os outros, nem para ser feliz. Deus não quer que a gente faça isso. Ele quer que você seja feliz e que você não precise gastar seu dinheiro ou comprar um certo produto para ser feliz, como se a sua vida fosse uma doença e o álcool fosse o santo remédio que põe a sua vida no lugar certo. Não é. Nunca foi e nunca será. Deus quer que você seja livre dos vícios, qualquer que seja o seu vício, e que você possa ter uma vida feliz de verdade. Que você possa buscar esse caminho. Converse com o Senhor. Abra o seu coração. Você pode falar para todo mundo que está tudo certo, que você pode parar a hora que você quiser, mas Deus sabe se isso é mentira. E no fundo você também sabe. Para de enganar os outros e pare de enganar você mesmo. Começa a trabalhar na sua própria vida. Começa a viver de verdade. Começa a ser feliz de verdade. Sem precisar da ajuda do álcool ou de qualquer outra coisa. Seja feliz hoje com Deus. Fique em paz, querido.
e que Deus possa trabalhar no seu coração e te livrar de qualquer mal, qualquer coisa na sua vida que está te impedindo de ser feliz de verdade. Um abraço para vocês, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.